Se você quer descobrir como um homem ousou desafiar a ignorância e redefinir a sabedoria para sempre, não pode perder este vídeo sobre Sócrates. Deixe seu like e acompanhe cada detalhe, porque entender a coragem de Sócrates em buscar a verdade pode inspirar você a viver com mais propósito e integridade. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos que vão transformar a sua visão de mundo. Sócrates, nascido em Atenas por volta de 469 a.C., é uma figura icônica e monumental na história da filosofia ocidental. Embora ele próprio não tenha deixado nenhum registro escrito de suas ideias, seus ensinamentos foram meticulosamente preservados através dos relatos de seus discípulos, principalmente Platão e Xenofonte. A ausência de escritos próprios é, de certa forma, simbólica de sua filosofia, que se concentrava não na transmissão de respostas definitivas, mas na promoção de um questionamento contínuo e de um diálogo profundo e significativo. A abordagem filosófica de Sócrates, centrada no questionamento incessante e no diálogo aberto, marcou uma ruptura radical com a tradição intelectual da época. Em um mundo onde o conhecimento era muitas vezes visto como um conjunto de verdades imutáveis a serem transmitidas de forma autoritária, Sócrates introduziu uma nova maneira de pensar. Ele acreditava firmemente que a verdadeira sabedoria não residia em respostas prontas ou dogmáticas, mas no processo constante de questionar e reavaliar nossas crenças e suposições. Essa prática de incessante autoexame e questionamento crítico tornou-se a base de sua filosofia e influenciou profundamente o pensamento ocidental. A vida de Sócrates foi um testemunho de coragem intelectual e moral. Ele não apenas desafiou as crenças estabelecidas de sua época, mas também viveu de acordo com seus princípios filosóficos, muitas vezes enfrentando oposição e hostilidade. Em vez de aceitar cegamente a autoridade e a tradição, Sócrates incentivou seus contemporâneos a examinar suas vidas e a questionar as normas aceitas. Ele acreditava que uma vida não examinada não valia a pena ser vivida e que a busca pela verdade exigia coragem para enfrentar e questionar as próprias certezas. Esse compromisso inabalável com a integridade intelectual e a honestidade moral é uma das marcas mais distintivas de seu legado. O método socrático de questionamento, conhecido como maiêutica, envolvia uma série de perguntas cuidadosamente elaboradas que desafiavam seus interlocutores a pensar de maneira crítica e a reavaliar suas próprias ideias. Sócrates acreditava que, através do diálogo e da reflexão conjunta, as pessoas poderiam chegar a uma compreensão mais profunda e verdadeira da realidade. Esse método de questionamento não apenas desafiava as certezas superficiais, mas também promovia um processo de autodescoberta e crescimento intelectual. A maiêutica socrática, com seu foco na interação dialógica e no questionamento contínuo, continua a ser uma ferramenta poderosa na educação e na filosofia moderna. A coragem de Sócrates se manifestou de forma dramática em sua vida pessoal e pública. Acusado de corromper a juventude de Atenas e de não acreditar nos deuses da cidade, ele foi levado a julgamento e condenado à morte. Em vez de fugir ou comprometer seus princípios, Sócrates aceitou sua sentença com serenidade e dignidade, reafirmando seu compromisso com a verdade e a justiça. Sua decisão de beber a cicuta em vez de renunciar a seus valores é um testemunho poderoso de sua integridade moral e de seu compromisso com a filosofia. A morte de Sócrates não foi apenas um ato de bravura pessoal, mas também um símbolo eterno de sua dedicação à busca pela verdade e pela justiça. O impacto de Sócrates na filosofia e na cultura ocidental é imenso e duradouro. Seus ensinamentos, embora transmitidos indiretamente, continuam a influenciar profundamente o pensamento filosófico. Ele nos deixou uma lição eterna sobre a importância de questionar, de buscar a verdade e de viver de acordo com nossos princípios, mesmo diante das adversidades. Em um mundo que muitas vezes valoriza a conformidade e a superficialidade, o exemplo de Sócrates nos inspira a viver com autenticidade e a continuar a busca incessante por um entendimento mais profundo e verdadeiro da vida. Desde cedo, Sócrates demonstrou uma sede insaciável por conhecimento e uma paixão ardente pela verdade. Nascido em Atenas por volta de 469 a.C., ele cresceu em uma sociedade onde a retórica e o poder prevaleciam, frequentemente eclipsando a busca pela sabedoria genuína. No entanto, Sócrates, com sua mente inquisitiva e seu espírito indomável, não se contentou com as respostas superficiais que dominavam o discurso da época. Ele acreditava que a verdadeira sabedoria começava com o reconhecimento da própria ignorância, a consciência de que, em última análise, sabemos muito pouco sobre o mundo e sobre nós mesmos.
Em vez de se deixar levar pela tentação do poder ou pela glória efêmera das conquistas mundanas, Sócrates optou por uma vida de simplicidade e introspecção. Ele não se via como um mestre, mas como um eterno aprendiz, alguém que estava em uma jornada contínua em busca da verdade. Sócrates não acumulava riquezas, não buscava títulos ou honrarias. Ele dedicou sua vida a um propósito mais profundo: interrogar a vida, suas próprias crenças e as dos outros, sempre com o objetivo de desvelar as camadas mais profundas da realidade. A prática de Sócrates de examinar cada aspecto da vida humana e de questionar as certezas estabelecidas não foi apenas uma forma de desafiador intelectualismo, mas uma verdadeira revolução no pensamento. Ele via no diálogo e na discussão uma ferramenta poderosa para revelar a verdade e iluminar a mente. Sócrates acreditava que através da maiêutica, o método socrático de questionamento, era possível ajudar os outros a dar à luz suas próprias verdades. Esta técnica consistia em fazer perguntas provocativas que levavam os interlocutores a refletir profundamente sobre suas crenças, muitas vezes desconstruindo suas convicções e levando-os a um novo entendimento. Em uma Atenas onde os sofistas ensinavam a arte da retórica para manipular a opinião pública e conquistar poder, Sócrates se destacou como uma figura ímpar. Ele rejeitava a ideia de que o conhecimento era algo que podia ser comprado ou vendido. Para ele, a sabedoria era um ideal a ser perseguido, algo que se alcançava por meio da reflexão crítica e do autoconhecimento. Sócrates incentivava aqueles ao seu redor a não se contentarem com a aceitação passiva de normas e valores estabelecidos, mas a questionarem, investigarem e a buscarem por si mesmos uma compreensão mais profunda da verdade. A influência de Sócrates foi profunda e duradoura. Seus ensinamentos e métodos foram transmitidos por seus discípulos, como Platão e Xenofonte, e continuam a ressoar através dos séculos. Sócrates nos deixou um legado inestimável: a importância de viver uma vida examinada, de questionar constantemente nossas próprias crenças e de buscar a verdade, mesmo quando isso significa enfrentar a oposição ou desafiar a sabedoria convencional. Em sua filosofia encontramos uma chamada poderosa para a autenticidade e para a coragem de viver de acordo com nossos princípios mais elevados. Hoje, mais de 2000 anos após sua morte, a figura de Sócrates permanece como um farol de integridade intelectual e moral. Em um mundo onde a superficialidade e a conformidade frequentemente dominam, o exemplo de Sócrates nos inspira a buscar um entendimento mais profundo e a viver de maneira mais significativa. Sua insistência na importância do autoconhecimento e na busca incessante pela verdade continua a ser uma fonte de inspiração, lembrando-nos de que a verdadeira sabedoria está em reconhecer nossa própria ignorância e em ter a coragem de questionar e de buscar incessantemente. Através de seu método dialético, Sócrates introduziu uma forma revolucionária de pensar que valorizava o diálogo e a reflexão crítica acima de tudo. Em uma época em que a aceitação passiva do conhecimento e a deferência às autoridades eram a norma, Sócrates desafiou o status quo com sua insistência na busca ativa pela verdade. Ele acreditava que a verdade não era algo que podia ser simplesmente transmitido ou aceito sem questionamento, ela emergia do confronto de ideias, do questionamento constante e do exame minucioso das crenças e suposições. O método dialético de Sócrates, conhecido como maiêutica, não era apenas uma técnica de debate, mas uma verdadeira arte de parto intelectual. O termo maiêutica deriva da palavra grega para parteira, refletindo a visão de Sócrates de que seu papel era ajudar os outros a dar à luz suas próprias verdades. Em vez de fornecer respostas prontas ou dogmáticas, Sócrates fazia uma série de perguntas cuidadosamente formuladas que levavam seus interlocutores a examinar suas crenças de maneira crítica e profunda. Esse processo não era sobre vencer uma discussão, mas sobre estimular o pensamento independente e o autoconhecimento. As conversas socráticas, muitas vezes realizadas em espaços públicos como o Agora de Atenas, envolviam uma série de perguntas que encorajavam os participantes a explorar e, frequentemente, a reconsiderar suas próprias crenças. Sócrates acreditava que ao desafiar as ideias preconcebidas e expor as inconsistências no pensamento de seus interlocutores, ele os ajudava a alcançar uma compreensão mais autêntica e fundamentada. Esse método de questionamento não apenas desmantelava certezas superficiais, mas também promovia um ambiente em que a verdade podia ser buscada de forma colaborativa e aberta. O impacto da maiêutica de Sócrates não se limitava ao desenvolvimento intelectual, ele também visava a transformação pessoal e moral.
Ao levar as pessoas a confrontarem suas próprias ignorâncias e a refletirem sobre a natureza de suas vidas e valores, Sócrates promovia uma forma de vida examinada que ele considerava essencial para a verdadeira felicidade e realização. Ele acreditava que a sabedoria genuína não vinha de aceitar passivamente o que nos é ensinado, mas de um compromisso contínuo com a reflexão e a autoexploração. A prática dialética de Sócrates foi fundamental na formação do pensamento ocidental, influenciando profundamente a filosofia e a pedagogia. Seus discípulos, como Platão, perpetuaram essa abordagem em seus próprios ensinamentos, garantindo que o legado de Sócrates continuasse a moldar a busca pelo conhecimento e pela verdade. A maiêutica socrática, com sua ênfase no diálogo crítico e na exploração pessoal, tornou-se uma pedra angular na filosofia, promovendo uma abordagem ao aprendizado que valoriza a dúvida e o questionamento como caminhos para a compreensão mais profunda. Hoje, mais de 2 milênios após sua morte, o método dialético de Sócrates ainda ressoa com relevância e poder. Em um mundo repleto de informações superficiais e rápidas, sua insistência na importância do diálogo reflexivo e do exame crítico é uma lembrança poderosa de que a verdade não é algo que pode ser facilmente adquirido ou aceito sem questionamento. O método socrático nos inspira a ser eternamente curiosos, a desafiar nossas próprias suposições e a buscar um entendimento mais profundo de nós mesmos e do mundo ao nosso redor, celebrando a jornada constante em direção ao conhecimento e à verdade. A coragem de Sócrates não se manifestou apenas através de suas ideias filosóficas transformadoras, mas também em sua vida pessoal e nas escolhas difíceis que ele enfrentou. Em uma época de grande conformidade e medo do poder estatal, Sócrates permaneceu firme em sua busca pela verdade, mesmo quando isso significava enfrentar a oposição e a hostilidade de seus concidadãos e das autoridades atenienses. Sua vida é um testemunho eloquente de um homem que não se curvou diante da adversidade, mas que, ao contrário, usou cada desafio como uma oportunidade para reforçar sua dedicação à justiça e à verdade. Sócrates foi acusado de corromper a juventude de Atenas e de impiedade, acusações graves que refletiam a profunda incompreensão e o medo que suas ideias inovadoras provocavam. Ao questionar as verdades estabelecidas e encorajar os jovens a pensar de forma crítica e independente, Sócrates se tornou uma figura ameaçadora para aqueles que se beneficiavam do status quo. Durante seu julgamento, ele teve a oportunidade de se defender e de renunciar às suas práticas filosóficas em troca de uma vida em exílio ou de uma pena mais leve. No entanto, em vez de se submeter às exigências da maioria e renunciar aos seus princípios, Sócrates optou por manter sua integridade. A decisão de Sócrates de aceitar a sentença de morte em vez de comprometer seus valores é uma das mais potentes demonstrações de coragem e integridade moral na história da filosofia. Ele foi condenado a beber a cicuta, um veneno mortal, e teve a chance de escapar da prisão com a ajuda de amigos e admiradores. No entanto, Sócrates recusou a oferta, argumentando que fugir seria uma traição a seus princípios e às leis da cidade que ele, apesar de tudo, respeitava. Para Sócrates, viver uma vida não examinada e comprometida era pior do que a própria morte. Ao beber a cicuta, Sócrates não apenas aceitou sua morte com dignidade, mas também deixou um exemplo imortal de coragem e comprometimento com a verdade. Ele demonstrou que a integridade moral é mais valiosa do que a própria vida, e que a verdadeira coragem consiste em permanecer fiel a seus princípios, mesmo diante das piores adversidades. Sua morte não foi um fracasso, mas um triunfo sobre a ignorância e a injustiça, e uma prova de que os verdadeiros valores transcendem as circunstâncias temporárias e a opressão. A história de Sócrates continua a ressoar profundamente em nossos corações e mentes, servindo como um farol de integridade e coragem moral. Em um mundo onde os compromissos e a conformidade muitas vezes superam a verdade e a justiça, o exemplo de Sócrates nos lembra da importância de viver de acordo com nossos princípios e de lutar por aquilo que é certo, independentemente das consequências. Ele nos mostra que a coragem verdadeira não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir com retidão e honra, mesmo quando enfrentamos os maiores desafios. O legado de Sócrates é um chamado inspirador para todos nós a buscarmos a verdade com coragem e a defendermos nossos valores com tenacidade. Sua vida e morte são um poderoso lembrete de que a integridade e a fidelidade a nossos princípios são as maiores virtudes que podemos cultivar. A coragem de Sócrates não apenas definiu seu próprio destino, mas também deixou uma marca indelével na história da humanidade, ensinando-nos que a verdadeira grandeza reside em viver de acordo com nossos ideais, independentemente das adversidades que possamos encontrar.
O impacto de Sócrates transcende os limites de sua própria época, estendendo-se como um farol de sabedoria e questionamento crítico que continua a iluminar a filosofia ocidental até os dias de hoje. Embora não tenha deixado escritos próprios, seus ensinamentos foram meticulosamente preservados por seus discípulos mais notáveis, Platão e Xenofonte. Através de suas obras, os diálogos socráticos revelam uma mente inigualável na busca pela verdade e no exame das ideias estabelecidas. Sócrates nos ensinou que a sabedoria genuína não é um estado estático, mas um processo contínuo de questionamento e reflexão. A filosofia de Sócrates, centrada na maiêutica e na dialética, redefiniu a forma como entendemos o conhecimento e a verdade. Ele acreditava que a verdadeira sabedoria começava com o reconhecimento da própria ignorância e que o questionamento constante era essencial para alcançar um entendimento mais profundo. Ao promover o diálogo crítico e a introspecção, Sócrates desafiou seus contemporâneos a examinarem suas vidas e a questionarem as certezas que tomavam como garantidas. Esta abordagem revolucionária continua a ser um modelo para a filosofia moderna, incentivando o espírito de curiosidade e a rejeição da aceitação passiva das convenções sociais e intelectuais. O legado de Sócrates é um apelo atemporal para vivermos de acordo com nossos princípios e buscarmos a verdade com coragem e tenacidade. Em um mundo frequentemente dominado pela superficialidade e pela conformidade, seu exemplo nos desafia a olhar além das aparências e a questionar as bases de nossas crenças e ações. Sócrates nos inspira a não nos contentarmos com respostas fáceis ou superficiais, mas a mergulharmos profundamente em nossas próprias consciências e no mundo ao nosso redor, em busca de um entendimento genuíno e significativo. A influência de Sócrates é evidente em quase todos os aspectos da filosofia ocidental. Sua insistência na importância da ética, da justiça e da virtude moldou as discussões filosóficas sobre moralidade e comportamento humano. Ele nos ensinou que a verdadeira excelência não reside apenas no conhecimento técnico ou na habilidade retórica, mas na capacidade de viver uma vida examinada e autêntica. Este princípio fundamental, de que a vida digna é aquela vivida com integridade e reflexão, continua a ressoar nas discussões filosóficas e éticas contemporâneas. Ao refletirmos sobre a vida e o legado de Sócrates, somos inspirados a adotar uma postura de curiosidade e abertura mental. Ele nos mostra que a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim e que o verdadeiro entendimento vem da disposição de questionar tudo o que consideramos como certo. Em um mundo onde o conformismo e a superficialidade muitas vezes dominam, o exemplo de Sócrates é um poderoso lembrete da importância de manter a mente aberta e de continuar explorando as complexidades da existência humana. Ele nos ensina que, independentemente das adversidades que enfrentamos, a busca pela verdade e a adesão a nossos princípios são os pilares de uma vida significativa e bem-sucedida. O impacto de Sócrates é, portanto, não apenas uma questão de legado histórico, mas uma força viva que continua a moldar nossas vidas e nossas mentes. Ele nos desafia a ser corajosos em nossa busca pelo conhecimento, a sermos críticos em nosso pensamento e a sermos honestos em nossa busca pela verdade. Em um mundo repleto de respostas rápidas e soluções fáceis, o exemplo de Sócrates nos lembra que a verdadeira sabedoria exige paciência, dedicação e, acima de tudo, uma vontade inabalável de nunca parar de questionar. A história de Sócrates é um convite perpétuo à reflexão e à incansável busca pela verdade. Em um mundo onde frequentemente somos tentados a buscar respostas rápidas e soluções superficiais, Sócrates nos exorta a viver uma vida examinada, mergulhando fundo na complexidade da existência humana e questionando tudo ao nosso redor. Ele nos lembra que uma vida sem questionamento é uma vida desperdiçada, e que a verdadeira compreensão e sabedoria só podem ser alcançadas através da exploração honesta e crítica de nossas próprias crenças e valores. Ao invés de se contentar com a aceitação passiva das convenções sociais e intelectuais de sua época, Sócrates dedicou sua vida a uma busca incessante pela verdade. Ele desafiava seus contemporâneos a questionar suas próprias certezas e a explorar as profundezas de sua própria ignorância. Esse compromisso com a busca pela verdade, apesar das consequências pessoais, é um dos aspectos mais inspiradores de seu legado. Sócrates nos ensina que a verdadeira sabedoria não reside na quantidade de conhecimento acumulado, mas na coragem de reconhecer nossa própria ignorância e na disposição de aprender continuamente. A filosofia de Sócrates é um poderoso testemunho da importância da integridade moral e da coragem de questionar. Ele nos desafia a não apenas buscar respostas, mas a viver de acordo com nossos princípios mais profundos, mesmo quando isso significa enfrentar adversidades ou se opor à maioria.
A coragem de Sócrates de interrogar a vida, de questionar a justiça e de viver conforme suas convicções é um exemplo eterno de como a filosofia pode ser uma força transformadora na vida humana. Sua abordagem nos encoraja a examinar não apenas o mundo ao nosso redor, mas também nossas próprias vidas, em busca de um significado mais profundo. O método dialético de Sócrates, que consistia em uma série de perguntas destinadas a desconstruir as certezas dos interlocutores e a estimular a reflexão crítica, é uma das maiores contribuições para a filosofia ocidental. Ele acreditava que a verdade emergia do confronto de ideias, e não da aceitação passiva do conhecimento. Este método, conhecido como maiêutica, simboliza a arte de dar à luz ao conhecimento, ajudando as pessoas a desenvolverem uma compreensão mais profunda de si mesmas e do mundo. Sócrates nos lembra que a verdade não é algo que pode ser simplesmente transmitido ou ensinado, mas deve ser descoberto e compreendido através do diálogo e da introspecção. Em um mundo onde a superficialidade e a conformidade frequentemente dominam, a história de Sócrates é um chamado à autenticidade e à profundidade. Ele nos ensina que devemos estar dispostos a enfrentar a complexidade da vida e a explorar com honestidade nossas próprias crenças e valores. Sócrates nos desafia a não aceitar respostas fáceis ou superficiais, mas a buscar um entendimento mais profundo e significativo. Ele nos lembra que a verdadeira sabedoria e o verdadeiro entendimento vêm da coragem de questionar e da disposição de viver de acordo com nossos princípios mais elevados. O legado de Sócrates continua a inspirar e a desafiar cada um de nós a viver de maneira mais profunda e significativa. Ele nos encoraja a abraçar a complexidade da existência humana e a buscar a verdade com coragem e integridade. A história de Sócrates não é apenas um relato do passado, mas um convite contínuo para que examinemos nossas próprias vidas e nos esforcemos para viver de acordo com os valores mais nobres da humanidade. Sua vida e suas ideias são um farol de sabedoria que ilumina o caminho para uma existência mais autêntica e reflexiva. Muito obrigado por assistir. Se você se inspirou na jornada de Sócrates, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam se beneficiar dessa reflexão profunda. E não perca o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Ele vai expandir ainda mais seu entendimento sobre a filosofia. Até a próxima!